Olá, irmãos. É com muita alegria que nos encontramos aqui para a gente fazer uma breve motivação dentro do mistério que nós estamos vivendo. É porque é um mistério, não é aquilo que a gente não consegue ter uma explicação do porquê, do para quê, é um mistério, não é? Esse tempo de quarentena, esse tempo dessa pandemia é um tempo que eu diria transitório. Por que transitório? Porque vai passar. Né? Nós estamos vivendo um trânsito, né? Que tem começo, meio e fim. Né? E às vezes a gente pensa que está numa tempestade, mas nós não estamos. Talvez a gente esteja vivendo um vento forte. Você sabia que no vento forte, na época dos ventos, se colhem muitos frutos na agricultura? Então, não vamos perder os frutos da nossa vida, da nossa história, das nossas relações. Não vamos ficar aprisionados no medo, talvez na ansiedade que esse tempo possa gerar em nós. Vamos enxergar mais além. Porque mesmo diante desta situação de insegurança, talvez generalizada, nós podemos colher muitos frutos e frutos saborosos. Espero que você me entenda. E penso que esta quarta semana do tempo pascal ela é muito propícia para o que nós estamos vivendo. Jesus que se apresenta, né, no Evangelho de São João como o bom pastor. O que é que um pastor faz pelas suas ovelhas? Ele cuida das ovelhas. Ele é responsável para levar as ovelhas para junto do rebanho, para estar sempre no redil, para que não se afaste do redil. Mas ele é dado como pastor das ovelhas por quê? Porque ele é capaz de dar a vida por essas ovelhas. E assim foi Jesus conosco. Né? Nós acabamos de viver, né, viver toda a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Estamos na quarta semana pascal e vivenciamos, experienciamos novamente todo esse ciclo de um Deus que se encarnou como um de nós, nascendo no seio, sendo gerado no seio da Virgem Maria, né, por obra e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus, que tem o que nós chamamos, né, aula de FB, né, você deve ter feito formação básica da comunidade Shalom. Jesus é 100% Deus e é 100% homem, a união hipostática. Né? Ele não é meio homem e meio Deus, não. Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. E por isso ele é o pastor por excelência. Por quê? Porque deu a própria vida em resgate, em salvação, em redenção de todas as suas ovelhas. E quando eu digo todas as suas ovelhas, eu estou falando da humanidade inteira. Os que creem e os não crentes. Porque Jesus não veio morrer só para os cristãos. Jesus não assumiu as dores e os pecados somente daqueles que acreditam nele, dos crentes, dos cristãos, por assim dizer. Jesus assumiu sobre si as feridas, as fraquezas, os pecados, as dores da humanidade inteira. E a liturgia esta semana nos apresenta o Cristo como o bom pastor, aquele que se apresenta como o pastor das ovelhas. Você sabe que um pastor ele sofre várias intempéries. Ele fica na chuva, ele fica no sol, ele fica no meio do mato, ele atravessa lago, ele sobe montanha com as ovelhas. Por quê? Para preservar, para cuidar, para pastorear as suas ovelhas. Né? Jesus não somente pastoreia, mas é pastor por excelência porque deu a vida. Né? Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso pastor. Você acredita nisso? Você crê que Jesus está no controle da sua vida, da sua história, da vida da humanidade? Ah, mas a gente está sofrendo muito com essa pandemia. Ah, talvez tenha alguém que está nos vendo e diz, mas eu perdi um ente querido da minha família, mas eu estou enfermo, mas eu vivo uma situação
é solitária, deprimente, de enfermidade, mais do que enfermidade física, fisiológica, uma enfermidade emocional, espiritual, talvez psíquica. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o teu Senhor. Ele pagou o preço pela minha e pela tua vida e pela vida da humanidade inteira. Então, não vamos nos desesperar nesse momento. É tempo de esperança. O tempo pascal é o tempo por excelência de renovar em nossos corações a esperança. Mesmo diante de uma dor que se apresenta para a sua vida hoje, de uma perda, de um sofrimento, seja psíquico, seja moral, seja físico, fisiológico. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um pastor que nos conduz. Nós temos um pastor que é capaz de deixar as 99 ovelhas para ir atrás daquela ovelha que está perdida, para ir atrás daquela ovelha que está mais machucada, que está mais ferida, que está mais necessitada. Então Deus se apresenta nessa semana, na quarta semana pascal, como o caminho, a verdade e a vida. As leituras do Evangelho nessa semana, a começar de domingo, Jesus Bom Pastor, segunda Jesus Bom Pastor, depois Jesus vai se apresentando como Pai, Jesus falando do Pai, né? Jesus que vem se apresentar como o caminho, a verdade e a vida, e por aí vai. Então, cada leitura tem uma correlação com o que nós estamos vivendo neste tempo. Nós temos um caminho, nós temos alguém que nos aponta um caminho, que é verdade, que é vida. Nós não estamos sozinhos, abandonados. Não pense que você está só, abandonado. Você tem um pastor, você tem um Deus que te ama. Você tem alguém que olha por ti, que sofre contigo, que sofre a tua dor, que chora a tua dor. Você não está chorando sozinho. Você não está sofrendo sozinho. Você não está assustado sozinho. Esse pastor se une principalmente aos mais feridos, aos mais enfermos, aos mais doentes, aos mais necessitados, aos mais sofridos. Porque esse pastor ele tem um coração compassivo como ninguém tem. E o que é a compaixão? Se não é sofrer com quem sofre, chorar com quem chora. A gente não está sozinho, não. Não percamos a esperança nesse tempo de pandemia. Mas a situação econômica do meu país, o trabalho, ficar em casa, eu não aguento mais a família, eu estou desgastado com a minha família. Aproveite para conviver com a sua família. Aproveite para amar mais, aproveite para se doar. Você que é pai, outro dia eu conversava com o pai e ele dizia, eu trabalho 8, 10 horas por dia e para mim está sendo um grande desafio ficar com choro de menino, com o menino pulando em cima de mim, porque tem 3 filhos, crianças. Né? Eu digo, pois aproveite para ser pai agora. Deus está nos dando grandes possibilidades de ressignificarmos as nossas vidas. Esse bom pastor, ele vem ao nosso encontro nesse tempo para dar um novo sentido à nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? É próprio de Deus se utilizar de situações ao nosso olhar humano, assustadora, que nos amedronta, próprio de Deus pegar isso e transformar num bem maior. Mas, João, Deus podia ter nos poupado dessa pandemia. Podia, porque Deus tem poder para tudo. A palavra de Deus diz que nenhum cabelo cai da nossa cabeça se não é permissão de Deus. Né? Deus não quis isso para a gente, não. Mas a bem verdade é que, com certeza, houve uma permissão dele. Porque ele está nos tornando seres humanos melhores. Eu nunca vi tanto movimento de solidariedade, gente, como eu tenho visto. Eu moro em Maputo, Moçambique, na África, né? E é impressionante. Aqui é um país muito pobre, né? Mas que tem uma minoria milionária, né? Uma desigualdade social muito grande, uma concentração de renda enorme, gigantesca, mas é um clima de solidariedade muito grande. Né? As pessoas começam a se preocupar umas com as outras. E eu acredito que no Brasil, acredito que no mundo inteiro, não obstante a situação econômica, política, social, que a do Brasil é ímpar, não é? Mas existe um zelo por quem sofre, né? Existe um zelo no coração da gente por quem está vivendo essa situação de dor, de sofrimento, de carência
de materiais, de matéria-prima, de alimento, não é? Eu penso que o mundo ele vai acordando para a solidariedade, para perceber o outro, né? Para se doar pelos outros. Quantos movimentos belíssimos a gente tem visto de pessoas a preocuparem-se com os outros, né? Então, nem tudo está, aliás, nada está perdido. A pandemia não é o fim em si. A pandemia pode ser um meio para que sejamos mais de Deus, para que tenhamos sobre nós um olhar de esperança, para que possamos fazer um trampolim diante de onde nós estávamos, talvez centralizados em nós mesmos, egoístas, né? Egocêntricos. Aí nós estamos saindo do eu para o nós. Você consegue perceber isso? Então Jesus, bom pastor, ele vem nos acolher nesse tempo. E ele vem nos conduzir. Não é? E eu acho muito interessante porque nesse evangelho, né, de São João, capítulo 10, né, versículo de 1 a 10, ele se apresenta como bom pastor, né, e ao mesmo tempo ele diz que é a porta das ovelhas. Né? É ao mesmo tempo a porta pela qual o pastor faz com que as ovelhas saiam e as conduz para o alimento seguro. Com esta porta nós podemos identificar Cristo Jesus e muitas dimensões da vida de Cristo. Eu gostaria de me deter de uma maneira particular na vida de oração. Né? Quando Jesus se identifica com a porta das ovelhas e diz que o verdadeiro pastor entra pela porta, né? Isso significa também dizer que o verdadeiro pastor deve se configurar sempre com Cristo Jesus, que é a porta por excelência. Só se configurando a Cristo, tendo a face de Cristo, tendo os sentimentos de Cristo, tendo os pensamentos de Cristo, as ovelhas podem se identificar com o verdadeiro pastor, podem ouvir e reconhecer a sua voz. Né? Então, nós somos chamados a nos configurar, cada um de nós, a Jesus bom pastor. E nos configurar este bom pastor é entrar por esta porta, né? A qual eu gostaria de chamar essa porta de oração, porque entendo que é pela oração que nós vamos nos configurar a Cristo Jesus. Os sacramentos, por exemplo, eles nos enxertam em Cristo, e a oração no dia a dia vai nos convertendo a Cristo, vai fazendo a gente ter os pensamentos e os sentimentos de Cristo Jesus. E aqui eu queria lhe perguntar, meu irmão, você que me escuta, minha irmã, como anda a sua vida de oração? Ou você está preso, presa somente na situação de medo, de instabilidade emocional, de insegurança e de ansiedade deste tempo? Acorde. Não se detenha nisto. Vá para a oração. Eu penso que nós nunca precisamos rezar tanto como agora. Por quê? Porque a oração é esta porta que nos leva à vontade de Deus, que nos mostra o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. A oração, ela vai nos configurar a Cristo Jesus. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, Teresa de Jesus, ela dizia que a oração é um trato de amizade com Deus. É um acordo que eu faço com Deus. Quando a gente tem um amigo, uma pessoa que a gente estima muito, a gente não tem vontade de estar perto dessa pessoa, de conversar, de fazer programas juntos, de estar perto, de acompanhar. É próprio de quem ama. Do mesmo modo, Jesus, bom pastor, que nos ama, que deu a vida por nós, que é apaixonado por cada um de nós, nos convida hoje a entrarmos por Ele mesmo, que é a porta. E entrando por Ele mesmo, que é o bom pastor e que é a porta deste redil, o redil é o local seguro onde o pastor quer nos levar. E o redil é o coração de Jesus, que nós rezamos no segundo domingo, né? O primeiro domingo após a Páscoa, que é o domingo da misericórdia. Jesus que se mostra com o seu lado aberto. Esse é o nosso redil, esse é o nosso lugar. O Cristo ferido por amor à humanidade inteira, que mostra o seu lado aberto e pede para tu me enfiar o dedo.
Se eu fosse Tomé, eu não tinha enfiado só o dedo, eu tinha entrado dentro desse lado aberto. Porque lá é o redil, é o local seguro. Então a oração, ela vai nos configurando a Jesus Cristo e vai fazendo a gente passar por esta porta. O ressuscitado que passou pela cruz, fazer a experiência do ressuscitado que passou pela cruz. E aí Santa Teresa d'Ávila diz, é um trato de amizade, é um acordo que a gente faz com um amigo, né? Às vezes você tem um amigo que você quer estar perto, você diz, olha, eu vou te ligar daqui a 1 hora, eu vou te ligar às 18, eu vou te ligar às 20. A gente combina de bater papo. Eu passo na tua casa a tal hora. Existem os acordos próprio de quem é amigo, de quem ama. Aí eu faço outra pergunta a você. Você ama Jesus? Você reconhece que Jesus deu a vida por você? Morreu numa cruz? Assumiu sobre ele os seus pecados, as suas enfermidades, os seus limites, as suas fraquezas e as minhas também? Nós admitimos isto ou não? É porque se a gente não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, como vai reconhecê-lo como pastor? Pois de fato ele assumiu a nossa história, ele assumiu as nossas dores, as nossas fraquezas, imperfeições, limites e pecados. Né? E hoje ele vem nos mostrar essa porta que é ele mesmo, mas que é a via da oração para entrar no lado aberto dele, que se apresenta generosamente e amorosamente para nós. Meus irmãos, vamos aproveitar, eu diria assim, esse tempo de Páscoa. Né? Eu acho que às vezes a Páscoa, ela parece na nossa vida, se a gente não tiver atenção, como tempo comum. Não é. É um tempo de mistério do amor de Deus, de derramamento da misericórdia divina, de salvação, de amor, de cura, de libertação. Você compreende esta verdade? Né? É um tempo da paternidade de Deus, que nos dá a possibilidade de sermos renovados, de sermos libertados de feridas, de mazelas, de debilidades que nós trazemos. Não se perca no circunstancial. Detenhamos-nos no essencial, e o essencial é Deus. O essencial é Cristo, que morreu por ti e por mim. A gente fica aprisionado no acidental, não é? O ser humano é impressionante, não é? Aí esse desânimo quer se levantar e essa desesperança. Não permita. É tempo de esperança. É tempo de renovação, de restauração. Mesmo diante da dor. Você consegue perceber que mesmo diante de certos sofrimentos, a gente pode ser feliz? Pois podemos. É isso que a cruz de Cristo nos ensina. Jesus lá morrendo, sendo assassinado pelos seus algozes, o que é que ele diz? Ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha a inteligência emocional de Jesus Cristo na cruz. Rezou por quem lhe machucava. Gente, precisa ter um sentimento de amor muito grande para ter essa atitude. Nós temos essa capacidade de agir assim diante de quem nos fere, nos calunia, nos mata? É próprio de Deus, mas se é próprio de Deus, ele dá-lo à criatura humana. É próprio de Deus e pela paixão, morte e ressurreição de Jesus nos é ofertado esta graça de termos os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Isso se chama conversão. E a partir desse processo, dessa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, que mostra o seu lado aberto, cheio de misericórdia, que chora a nossa dor, que sofre os nossos sofrimentos, que se compadece de nós, nos convida a trilhar um caminho de oração, que é, como dizia Teresa d'Ávila, um trato de amizade com Deus. Eu queria lhe fazer outra pergunta. Você gasta quanto tempo do seu dia para rezar? 5 minutos? 15, meia hora, 1 hora? Nós, na comunidade Shalom, nós somos chamados a, no mínimo, fazer 1 hora de oração pessoal, 1 hora de estudo bíblico, no mínimo. E eu digo muito aqui em casa,
Uma hora de oração pessoal, uma hora de estudo bíblico, sem contar as outras coisas, oração comunitária, laudes completas, oração do texto, outros momentos de adoração, vigília, não estou falando disso. Rezando 2 horas, nós ainda somos limitados, imperfeitos, fracos e pecadores. A vida de oração, ela vai nos aproximando. Santa Teresa d'Ávila dizia que quanto mais eu rezo, mais eu conheço a Deus e mais eu o amo. E mais conhecendo a Deus e amando a Deus, mais eu me conheço, mais eu me percebo. A oração gera o autoconhecimento. Você se conhece? Ninguém nunca vai se conhecer inteiramente. Mas a oração me aproxima mais de Deus, que é a fonte da minha existência. E porque me aproxima da fonte da minha existência, me aproxima de mim mesmo. Me faz olhar para mim mesmo. Eu acho que a gente nunca precisou tanto olhar para si como agora. Tire o seu olhar externo, exterior. Volte o seu olhar para dentro de si. É tempo de olharmos para dentro de nós. Somos filhos de Deus muito amados. Nenhum pai vai abandonar seus filhos. Não se desespere. Jesus é o bom pastor que deseja nos conduzir a um redil seguro, o seu coração, o seu lado aberto, o redil mais seguro. Você gasta meia hora de oração, 5 minutos, comece. Tem um irmão nosso, foi da comunidade Shalom, um grande amigo meu, né? Ele é um poeta, ele fez uma poesia e disse que tinha um homem do campo que não sabia ler e não sabia rezar. E foi se confessar com o padre, né? E o padre chegou lá e disse: padre, eu não sei rezar. E o padre disse: pois vai para a capela, Jesus está exposto no Santíssimo Sacramento. Chegue lá e diga o seu nome, basta isso. E aí o matuto, o homem do campo, que não sabia rezar, não sabia ler, escrever e nem rezar, chegou diante do ostensório de Jesus na capela, sendo adorado, e disse, no primeiro dia de oração: oi Jesus, aqui é o Zé. E baixou a cabeça. E ficou lá meia hora. Saiu. Depois, outro dia, veio de novo: oi Jesus, aqui é o Zé. Baixou a cabeça e saiu. Depois de algum tempo, quando o Zé, que era um homem de pouca instrução, chegou diante de Jesus Eucarístico e disse: oi Jesus, aqui é o Zé. E baixou a cabeça. O Zé ouviu: oi Zé, aqui é Jesus. Ele aprendeu a falar com Jesus. Ele aprendeu a rezar. Ele entrou numa dinâmica da oração. Você me entende? Às vezes a gente tem essa desculpa de dizer: eu sou muito hiperativo, eu sou muito ansioso, eu chego na capela, eu vou rezar, os meus pensamentos ficam a mil. Faça o exercício. Tudo é exercício, inclusive a oração. Chegue lá e diga: oi, Jesus, aqui é o fulano. Faça como esse matuto. É uma poesia muito bela, né? Que virou até música, né? Muito bela. Né? O nome desse irmão é Isaías Luciano, um irmão muito caro. Eu convido você a fazer essa experiência nesse tempo. A comunidade Shalom está com a capela virtual, não é? A adoração ao Santíssimo, de maneira perpétua e ininterrupta, está. Você pode acessar o Conexão Shalom, o www.shalom.org, e ficar olhando para Jesus e dizer: oi Jesus, aqui sou eu. E deixe que Jesus vá olhando para... Às vezes a gente não consegue nem adorar Jesus, né? Porque a gente está tão preocupado, tanta tensão emocional, tanta coisa na cabeça, que chega diante da adoração e a cabeça está um ventilador. Dê uma parada. Se você não consegue ir, não tem uma capela, porque né, nesse tempo de pandemia as celebrações eucarísticas estão sendo privadas, as congregações religiosas, os momentos de adoração também são privativos. Você pode adorar Jesus na capela virtual da comunidade católica Shalom. Se apresente. E mais do que adorar, se você está tão fragilizado, fragilizada, deixe que Jesus olhe para você. Te coloque diante de um smartphone. É estranho, né, gente? A gente ficar adorando Jesus virtualmente. Mas é o que a gente tem hoje. É a possibilidade que Deus nos dá.
de mais do que adorá-lo, de ser olhados por ele. Deixe Jesus olhar para você. O bom pastor quer te conduzir, o bom pastor quer te amar, o bom pastor quer cuidar de ti. Apresenta-te diante dele como tu estás, como tu és, sem capa, desnudado. Retira aquelas vestes de mentira e deixa que o bom pastor te conduza. Ele quer o caminho, a verdade e a vida. Então é um tempo muito propício para voltarmos o nosso coração para Deus, né? O pastor que não entra pela porta da intimidade com Jesus é como um ladrão e assaltante. E aqui um recadinho para quem é pai e quem é mãe. Cuide dos seus filhos. Esse tempo é tempo de você voltar-se para si, mas cuidar dos seus. Quem exerce de alguma forma autoridade, seja em casa, seja no trabalho por alguém responsável ligar, pastoreie. Não seja só patrão, não. Seja pastor. Conduza para Deus. Você conduz, você que é pai, que é mãe, os seus filhos para Deus? Olha a responsabilidade primeira que você tem. Não se aprende a amar na rua, na escola, não. Se aprende a amar em casa. Os valores do evangelho a gente aprende em casa. E é pai e é mãe que dá. Que são os primeiros pastores, digamos assim, aqui na terra. Não é? Então eu penso que nesse tempo pascal, não é? De renovação, de restauração, não vamos ficar feito pobres, coitadinhos, com autoimagem negativa, com peninha de nós mesmos, não. Nem Jesus se permitiu que os outros ficassem com peninha dele na cruz, morrendo, caluniado, feito o pior bandido da sua época, sem ter feito nada de errado. Usou a inteligência emocional, como eu já falei, disse, pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que estão fazendo. Olha a inteligência de Jesus, a perspicácia de Jesus. Sejamos astutos como as serpentes, simples como as pombas. É isso que o bom pastor nos ensina. Foi assim que Jesus agiu. E a gente vai se configurar a ele. Então eu penso que esse tempo é um tempo de salvação, é um tempo de retomada, é um tempo, acima de tudo, de transição. Vai passar. Não tenha medo. Você não está sozinho ou sozinha. Você tem um pai que cuida de ti, um pai que cuida de cada um de nós. Amoroso, apaixonado, dedicado. Não vamos entrar pelo caminho da desesperança porque não rezamos. Dá tempo de voltar à oração. E eu acho que as paróquias todas têm se voltado. Você pode participar das celebrações eucarísticas virtualmente. Não vou comungar o corpo de Cristo. Faça a sua comunhão espiritual. Mas mais do que isso, adore Jesus na capela virtual. É uma possibilidade. Deus está querendo te amar. Deus está nos salvando. Deus está nos curando. Deus está nos libertando. Aproveitemos esse tempo desafiante para amadurecermos como pessoa e principalmente amadurecermos não só humanamente, não, mas amadurecermos de uma maneira espiritual. O homem é mente, corpo e espírito. Você não é um pedaço de carne pensante, não, só isso não. Você é mente, você é corpo, mas você é um ser transcendental espiritual. Do mesmo jeito que a gente faz higiene corporal, bucal, a gente tem que fazer a higiene da alma também. Higiene mental a gente não faz, uma boa leitura, um bom filme. Como é que está a sua alma, hein, nesse tempo? Você tem feito? Você sabe qual é a higiene da alma? É a oração. O cuidado, o zelo com o espírito, com a alma é a oração. Continue fazendo, continuemos na higiene física, na higiene mental, mas façamos a higiene espiritual, que é a oração. Então nós nunca precisamos tanto de oração como agora. E o bom pastor está aí, se apresentando para nós de uma maneira amorosa. Então é isso. Nos apoderemos da palavra de Deus, da liturgia, da palavra nessa semana, acolhendo esse Pai amoroso e apaixonado por cada um de nós, que é o bom pastor. Jesus, o bom pastor, que é o bom pastor e a porta do redil, E a porta é a oração para a gente se configurar a Ele. Então vamos pedir a Deus a graça neste dia que nos configure a Jesus Cristo,
que nos dê seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seu coração, e que estejamos no lado aberto dele, que é o melhor redil. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos corações, as nossas vidas, e toma posse de cada um de nós. Jesus, bom pastor, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom, meu irmão.